Dar mais uma oportunidade nessa noite nós estarmos na sua casa para aprendermos na sua palavra. Amém. Glória a Deus. Tá certo. Nessa noite nós queremos conhecer as pessoas que nos visitam. Vamos pedir aos irmãos da igreja para ficar de pé, que os visitantes ficam sentados e nós podemos conhecê-los. Vamos receber os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Essa é a casa do Senhor. Sintam-se à vontade. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos na quinta-feira. Como foi colocado, é uma revista de doutrina, né, que foi adquirida, o pastor comprou junto com o irmão Augusto, e ela vai trazer durante todo o ano. Esse é o tema dos nossos estudos: religiões e religiosidade. Então, esses temas eles serão subdivididos em outros temas. E a semana passada, nós demos início com o primeiro tema, que é a religiosidade humana. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a direção dele em tudo. Amém? Oremos. Santo Deus, eterno e soberano Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, aquele que nos cerca em volta, aquele que nos guarda, que nos livra, aquele que nos conduz em triunfo, Senhor, quando verdadeiramente o nosso desejo é estar na tua presença. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas no teu altar nessa noite. Pedimos ao Senhor, Pai, que tome o nosso coração e a nossa mente, abrindo assim, Senhor, para o entendimento da tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo aplique as nossas vidas, ao nosso coração, a tua palavra. E que fale, Senhor, com cada um que aqui está. Porque, Deus, nós somos teus servos e estamos aqui para te ouvir. Deus, e também, Senhor, para viver a tua palavra, Senhor, não de forma religiosa, Senhor, mas de forma verdadeira, Senhor, com relacionamento verdadeiro com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a ti e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, a semana passada a gente deu início e nosso primeiro tema seria a religiosidade humana. Então, a gente começou, nós temos aqui um quadro, que vai mostrar para os irmãos algumas religiões. Está sendo projetada ali, então a gente vê pessoas de religiões diferentes, praticando, vamos dizer, os seus atos religiosos. Nós temos aqui uma estatística que não dá muito para os irmãos lerem, mas é a estatística mundial, da população mundial, colocando aqui o número de religiões que existe no mundo. Como eu disse na quinta-feira, aproximadamente 10.800 religiões no planeta Terra existem. E pela estatística, os cristãos, cristãos de todo tipo, os cristãos católicos, cristãos protestantes, formam a maior população, a maior religião do mundo ainda é o cristianismo. Então, aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Em segundo lugar, vem os muçulmanos, que é o islamismo, a segunda maior religião do mundo, com cerca de 1 bilhão de pessoas e mais alguma coisa. Depois vem o hinduísmo, com 870 milhões de pessoas. Depois vem os não religiosos, ou seja, aqueles que não professam nenhum tipo de religião. São cerca de 768 milhões de pessoas. A
cerca de 405 milhões de pessoas. O budismo, cerca de 380 milhões. Os tribais, as religiões animistas, né, que chamam, que são as religiões que eles costumam adorar todos os seres inanimados, árvores, terra, sol. Então, os animistas formam cerca de 250 milhões de pessoas. Depois, os ateístas, que são os ateus, né, cerca de 151 milhões. As novas religiões que vão surgir, que não está detalhada aqui, cerca de 108 milhões. Aí tem outra aqui que são os sírios, 25 milhões. E os judeus, entra aqui, cerca de 15 milhões de judeus no planeta Terra. Então é só uma estatística para os irmãos verem. E aqui vai mostrar aos irmãos um gráfico com as principais religiões do mundo. Né? Então, nós temos o amarelo aqui, o cristianismo, né? Cerca de 33% da população mundial se declara cristã. Entre os cristãos estão os católicos, os ortodoxos e outros, e os evangélicos. Aí nós temos na cor verde o islamismo, né? Que são os muçulmanos, cerca de 20%. Na cor azul, os sem religião. Na cor vermelha, o hinduísmo, são os hindus. Na cor cinza, o budismo. Essa corzinha aqui parece mais um azul claro, um tom de azul. São os animistas. Essa faixinha bem fininha, azul escura, são os sílques. E os judeus entram nessa faixa cor-de-rosa. Foi criada, desde pequenininha ela foi crescendo, ouvindo que não existia Deus. Não existia Deus. Aí uma certa noite ela olhando para a lua, contemplando a lua, a beleza da lua. Aí ela disse: olha, Senhor, eu não sei quem é o teu Criador, mas diz a ele que eu o amo. Quer dizer, né, quer dizer, por mais que se diz que Deus, que a pessoa seja ensinada que não existe um Deus, mas no fundo do coração nela clama e deseja por esse Deus. Para isso nós existimos, para adorar a Deus. É verdade? É verdade. Então a gente viu também a semana passada, né, que muitas pessoas, né, acham que a religião foi inventada pelos homens por medo, né? Medo do futuro, medo do mundo, medo dos fatores que são diversas crenças, né? Que surgiram por conta desse medo que as pessoas têm, dessa necessidade de dar sentido ao mundo, de dar sentido à vida. Nós também vimos por que o homem é um ser religioso. Aí nós temos lá o texto de Gênesis 1:26, quando o Senhor Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então a gente viu por que o homem é um ser religioso, independente dele ser cristão, dele ser muçulmano, de qualquer religião que ele professa. Por que o homem tem essa necessidade da religião, de ser religioso? Então, o homem é o único ser, a gente também viu, que de toda a criação de Deus, o único ser que foi criado com a capacidade de se relacionar com Deus foi o homem. O homem foi criado com a capacidade de adorar a Deus, de ouvir o que Deus fala, né? De louvar. Então essa necessidade ela é intrínseca dentro de cada ser humano. Por isso que há essa necessidade do homem pela religião. Nós vimos também o que significa religião, né? A palavra religar, né? Que é religar, ligar de novo o homem a Deus. Então o
Então, o homem, criado à imagem de Deus, né, a gente viu também no estudo passado, que ele é um ser espiritual, né? Ele é capaz de se relacionar com Deus. Nós também vimos que Deus deu ao homem a capacidade do raciocínio. O homem é um ser racional, né? Então, Deus, quando Ele criou, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine ele sobre tudo que há sobre a terra. Então, só ao homem Deus deu esse domínio, né? E para dominar sobre toda a criação era necessário um raciocínio. E Deus deu esse raciocínio ao ser humano. Então, como imagem e semelhança de Deus, Deus também colocou dentro do homem o senso moral, né? O senso de estar obedecendo, essa capacidade de perceber o que é certo e o que é errado, né? Todo ser humano ele tem essa capacidade. E esse senso, essa capacidade, ela foi dada pelo Senhor quando Ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E nós também vimos que Deus, Ele deu ao homem uma outra capacidade, que é a capacidade e a necessidade de viver em sociedade. Deus não criou o homem para viver sozinho. Deus criou para viver em comunidade, né? Para viver em sociedade. Então, para se relacionar com outras pessoas. Então, o autor do estudo ele coloca como sendo esses pontos algo que mostra o homem ser a imagem e a semelhança de Deus. Porque ele trouxe em si, Deus colocou dentro do homem essas capacidades de ser espiritual, essa necessidade de adoração, de buscar ao Senhor, de ter a presença de Deus na sua vida. Vimos também que